Na verdade, o último vídeo que eu fiz uma mensagem sobre os escândalos da igreja e eu falei de alguns líderes que pessoas espelham neles e fazem as mesmas loucuras, mas hoje eu quero detectar 3 tipos de pessoas que estão dentro dos templos evangélicos. Em primeiro lugar, eu quero citar para você o Evangelho de João, no capítulo 8, verso 7, quando Jesus fala que quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Isso quer dizer que eu também sou pecador, que eu também sou pessoas que pertencem a este mundo, só que tem uma diferença, a gente vive lutando para não errar. Então eu estou dizendo aqui que todos nós somos pecadores, mas existe uma diferença entre a pessoa salva, a pessoa que foi nascida de novo, porque o próprio João, nas cartas dele, ele fala: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, nele não há verdade. Mas o que eu quero dizer para você detectar qual tipo de pessoa que você é no templo, nesses templos evangélicos, quando eu disse que hoje nós estamos vivendo as mesmas situações quanto à igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, ele fala assim: olha, eu não vos louvo porque as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. E é claro que a igreja não faz mais mal do que bem, mas existem 3 tipos de pessoas que estão dentro do templo, e você vai entender porque há pessoas que fazem mais mal do que bem. Por exemplo, se você olhar Lucas capítulo 8, verso 18, eu vou mostrar para você pessoas que estão dentro do templo e ainda não se converteu, pessoas que não estão caminhando para o reino dos céus. Quando Jesus fala, tome cuidado, porque pessoas que pensam que tem e não tem, até aquilo que parece que tem é tirado. Então esse tipo de pessoas estão dentro do templo. Mas também existe pessoas que foram entregues para Satanás, pessoas que foram salvas, mas elas deixou a Satanás dominar sua vida, o pecado tomou conta de você. E existe pessoas que estão dentro do templo, pessoas que foram salvas, estão dando fruto. Quando você pode conferir em João capítulo 15, verso 16, quando Jesus fala: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Então são essas pessoas que estão dentro do templo, essas pessoas que dão testemunho, essas pessoas que vivem o evangelho, pessoas que carregam luz para as outras nações. Só que existe esses 3 tipos de pessoas: pessoas salvas que estão dando fruto, pessoas que estão dentro do templo que não são salvas, que não se converteu, e pessoas que foram salvas, mas deixou Satanás dominar sua mente e dominar sua vida. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 5, quando o apóstolo Paulo ele fala assim: entregue essa pessoa para Satanás, matar o corpo, e o espírito será salvo no dia do Senhor. Essa pessoa está dentro do templo, e existem pessoas que estão dentro do templo também, que não foram salvas. E eu quero dizer para você detectar qual tipo de pessoa que se você pertence ao capítulo 15 de João, o verso 16, que Jesus escolheu você para que você vá e dar fruto, ou se você está no capítulo 8 de Lucas, 8, 18, que ele fala assim: tome cuidado, que você que pensa que tem e não tem, até aquilo que parece que tem é tirado. E você tem que entender que se você foi salvo, mas se você está entregue nas mãos de Satanás, a sua vida, infelizmente, ela será destruída. Você não produzirá fruto, como diz o capítulo 15 de João, o verso 16. E o apóstolo Paulo, ele foi nomeado por Deus, foi escolhido para Deus para disciplinar essas igrejas, doutrinar essas igrejas, quanto foi ele mesmo que abriu essas igrejas, creio eu. E esse cara estava fazendo tal loucura de tendo relações com a sua própria madrasta, e ele disse: expulsa esse cara. Então um dos maiores problemas dos evangélicos hoje
é porque nós temos vários tipos de pessoas que estão dentro do templo. E existem pessoas que são líderes, pessoas que são donos de denominações, que fazem parte desse capítulo 8 de Lucas. Pessoas que não têm, parece que têm, mas não tem. Mas aí você fala, mas como você pode dizer isso? Eu não posso citar nome de ninguém, eu não conheço a mente das pessoas, mas a Bíblia diz que cada árvore se conhece pelo seu fruto. E para provar que isso aqui é verdade, você pode olhar em Mateus, também Mateus 7, onde ele fala, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. E no final do capítulo ele fala assim, olha, naqueles dias muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Jesus fala, eu nunca vos conheci. Então eu quero que você entenda qual categoria de crente é você, se você enquadra no capítulo 15 de João, se você enquadra no capítulo 8 de Lucas, ou se você é uma pessoa salva, mas Satanás está destruindo a sua carne. Porque, infelizmente, são esses três tipos de pessoas que estão dentro do templo. Por isso que há situações que fazem mais mal do que bem, porque o caminho que conduz à vida é estreito. Então muitas pessoas estão dentro do templo, mas não fazem parte desse caminho. E é por isso que quando para você entender, se você faz uma festa e convida muitas pessoas, convida pessoas boas, pessoas loucas, e ali começa a festa e vai ter problema. Se tivesse só pessoas tranquilas, pessoas do bem, não teria escândalo, não teria briga, a situação terminaria tranquila. Mas quando há vários tipos de pessoas, as situações complicam. Então assim é dentro do templo. É claro que o templo é lugar para todo tipo de pessoas, mas o templo é lugar de transformar pessoas para conhecer a verdade e ser liberta. Mas infelizmente dentro deste templo existem pessoas que são discípulos, ou felizmente existem pessoas que são discípulos, infelizmente existem pessoas que não têm a salvação, parece que tem, mas não tem. Aí você entenda aquilo que Jesus fala para Lucas capítulo 8, verso 18, e 1 Coríntios capítulo 15, ou capítulo 5, verso 5, você está entregue para Satanás destruir o seu corpo. É por isso que eu não falo que pessoas que estão caídas, pessoas que estão sendo destruídas, eu nunca vou dizer que essas pessoas estão condenadas para o inferno. Pode ser que essas pessoas estão entregues para Satanás, mas no dia do juízo elas serão salvas. Mas o que eu digo para você que questiona o problema dos evangélicos, então o maior problema é esse problema, porque no meio deles existe três tipos de pessoas: pessoas que produzem frutos, pessoas que não são salvas e pessoas que estão caídas e não percebem, estão dentro do templo. E o maior problema é porque às vezes alguns líderes não têm coragem de expulsar esse tipo de pessoas, que o apóstolo Paulo manda, expulsa do templo, expulsa do meio de vocês para que Satanás destrua o corpo. Mas infelizmente há líderes que estão também entregues nas mãos de Satanás, ou existem líderes que são discípulos de Satanás. Eu sempre digo, isso não é a minha opinião, isso é a verdade. A Bíblia é a verdade. Se você não crê na verdade, infelizmente eu não posso fazer nada por você, mas o que eu digo para você, o Senhor Jesus está pronto para perdoar os seus pecados e salvar a sua vida. Essa é a verdade.